The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Iluminata. Meu nome é Pedro Moraes, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui nesse evento, para aproveitar o máximo possível o tema que a gente vai falar sobre hoje, que é sobre o congresso da ICC, que aconteceu na Colômbia, falando sobre as tendências do coaching, enfim, outros temas que foram abordados no congresso, ok? Antes de começar, vou explicar para quem não conhece rapidamente o que é a ferramenta que a gente está usando e como ela funciona, para que a gente consiga ter o melhor aproveitamento possível. A ferramenta é super simples de usar, tá, pessoal? A área que a gente vai mais usar é a área Questions, que está provavelmente no meio dessa barra que está aparecendo no monitor de vocês. Essa área onde a gente vai conseguir trocar ideia, onde vocês podem comentar o evento, tirar dúvidas com relação ao tema, com relação à ferramenta também. Usem essa área, porque essa área a gente consegue organizar todas as perguntas por ali, vai deixar nosso webinar muito mais gostoso, ok? Vale lembrar que o microfone de vocês está inteiramente mutado, para que a gente consiga organizar melhor as perguntas. A gente está deixando a área de questions aberta para isso, mas é lógico que caso você queira fazer sua pergunta via voz, é só solicitar para a gente por escrito. Gostaria de participar via voz, a gente vai ter o imenso prazer de abrir o microfone da pessoa que solicitou para que ela possa fazer a pergunta ao vivo, ok? A gente também recomenda que vocês usem o modo de tela cheia, para que o aproveitamento seja melhor. E caso vocês queiram falar em algum momento da palestra, existe um botão aí de levantar a mão, que se você clicar eu consigo ter acesso aqui ao seu pedido, e aí eu vou diretamente entrar em contato com a pessoa que levantou a mão, ok? Pessoal, a área de questions também é onde a gente vai ler as perguntas e repassar para a palestrante. Então é legal que durante o evento, qualquer hora do evento que você se sentir confortável, você coloque a sua pergunta lá, porque no final a gente vai abrir alguns minutos para responder algumas perguntas dos participantes. E aí, se você colocar a sua pergunta durante o evento, na hora que a gente abrir para as perguntas no final da palestra, a gente repassa a sua pergunta para a palestrante, ok? Nossa palestrante de hoje é a Cláudia Fernanda Cruz. A Cláudia ela é consultora em desenvolvimento humano, coach com certificação pela ICC, que é International Coach Community. Ela é Master Practitioner em PNL, possui diversas formações e experiências, tanto no Brasil como no exterior. Cláudia, seja muito bem-vinda. Eu estou aqui para te ajudar também no que você precisar, ok? Boa palestra. Obrigada, Pedro. Boa noite. Boa noite a todos. Principalmente prazer em trazer um pedaço desse congresso para vocês. Foi um trato que a gente fez. Precisava trazer um pouquinho para vocês que não tiveram dessa vez, né? Então, a gente vai falar hoje sobre esse congresso. O tema principal nosso é ser um Master Coach, né? O Master Coach, ele cria Cláudia, parece que o seu microfone está falhando bastante. A gente não conseguiu ouvir o começo do que você citou para a gente, tá? A gente ouviu muito baixo ou quase não ouviu. Seria legal se possível, tentar melhorar isso daí e voltar no slide anterior. Pedro, está me ouvindo? Oi, Cláudia, agora você apareceu de novo. Está me ouvindo? Alô? Som. Pessoal, tá todo mundo conseguindo ouvir a Cláudia? Eu estou ouvindo tranquilamente, Cláudia. Som, ok? Bom, o pessoal tá assim. Se puder falar um pouquinho mais alto, acho que ajuda para quem tá com o som um pouquinho mais baixo, tá, Cláudia? Acho que agora o pessoal tá ouvindo. Ok, vamos lá então, pessoal. Então, a ideia foi trazer para vocês um pedaço desse congresso, né? Onde a gente vai, como tema principal, falar um pouquinho de como ser um Master Coach. E o Master Coach, ele tem Master Clients, né? Então, para a gente ter clientes Master,
a gente precisa ser o Master Coach. Então, nós vamos falar um pouquinho as dicas que eu trago lá do congresso para que você tenha mais maestria no coach que você faz, ok? O congresso, ele foi feito lá em Bogotá, em novembro deste ano, foi um mês atrás, ele contou com a presença de 15 países, representados pelos trainers certificados da ICC. Então, esses trainers que conduziram as palestras do congresso que a gente teve lá na Colômbia, né? Tivemos temas diversos e eu vou abordar principalmente 2 temas, né? Um tema apresentado pelo Joseph O'Connor, né, que ele fez um evento pré-congresso com esse tema. O que é a maestria em coach e como converter-se em um Master Coach? Então, a gente vai ver bastante do que o Joseph falou sobre isso. E nós vamos falar um pouquinho também do que o João, né, das conferências que a gente teve lá. O João foi o representante do Brasil. E ele falou de como obter o melhor das pessoas que você coacheia, né, com o uso de Enneagrama. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouco sobre o Enneagrama e como é que ele pode ajudar a você ser um melhor coach e ter um Master Client. Né? Além disso, muitos temas foram apresentados, né? Mas eu trago hoje um pedacinho do que foi o congresso para vocês. Bom, o que a gente vai ver hoje, então, né, nesse tempo que a gente vai estar junto, nessa 1 hora, né? Como é que a gente pode levar os clientes a obter o melhor deles mesmos? Como o Enneagrama pode contribuir nesse objetivo? Como o conhecimento dos 3 centros, e nós vamos ver daqui a pouquinho, o centro mental, emocional e instintivo, podem contribuir para você como coach no seu coaching, né? Quais seriam as implicações de ser o melhor coach? O que é ser um Master Coach? Como desenvolver como coach usando modelos de maestria? Né? Aqui o Joseph fala um pouquinho de como a gente pode modelar mestres para que a gente também seja um mestre. Né? E qual seria, né, um ponto de alavancagem da sua maestria como coach? Tudo isso a gente vai falar um pouquinho nessa noite de hoje. Minha primeira pergunta para vocês é qual que é a relação de vocês com o coaching? Gostaria de entender um pouquinho vocês. Então, o Pedro vai colocar aí um pulo, né, Pedro? Isso, Cláudio. Pedro? Tá me ouvindo? Tá me Tô ouvindo? sim. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Pessoal, só clicar na bolinha branca da opção desejada. Qual a sua relação com o coach? As opções são: já sou coach certificado, não sou coach, mas pretendo me certificar, atuo como coach ou não atuo como coach. A gente vai dar aí alguns minutos para que todos possam responder. Qual a sua relação com o coaching? Lembrando, pessoal, que quem chegou agora, use a área de questions para tirar dúvida tanto com relação ao tema quanto com relação à ferramenta também, tá? Se vocês foram colocando dúvidas com relação ao tema, quando chegar no final a gente repassa a dúvida para a Cláudia, tá? A gente está com quase todos os votos compilados. Vamos dar aí mais 10 segundos para que as pessoas que ainda não votaram possam votar. Cláudia, enquanto isso, o pessoal está perguntando se vocês já sabem qual será o país do Congresso 2012. Ah, é Nova Zelândia. Na verdade, vai ser na Austrália, tá? E parece que vai ser bem legal. Já tem até o site, depois eu até posso passar para vocês. Já está sendo super planejado, já foi, já tiveram reuniões, a coisa já está bem andada mesmo. Vai ser Legal. bem legal. Vamos lá, Cláudia. Austrália. Ok? Fala, Pedro. Cláudia, os resultados foram o seguinte. 36% das pessoas disseram que já são certificados. 27% ainda dizem que não são coach, mas pretendem se certificar. 9% atua como coach, enquanto 27% não atua como coach. Ok. Tá ótimo, pessoal. Então, assim,
A gente vai falar muito sobre como trabalhar com coaching. Então, aí o pessoal que ainda não tem a certificação em coaching já começa a ter uma ideia de qual é a batida do coaching, né? Qual é o jeitão de ser um coach. E para aqueles que já são coaches certificados, vão se aprofundar um pouquinho mais em ser o melhor coach. Então, acho que a gente pode ir cobrindo esses dois lados. A gente vai falar muito de como ser coach. Então, quem ainda não conhece o coaching, não é certificado, vai conseguir entender um pouquinho o que está por trás de ser coaching. Ok, legal. Vamos lá, então. Coaching. Coaching, ele tem como foco, só um detalhe, vocês vão ver que tem alguns slides que vão estar aí em espanhol, porque como o curso foi lá, então a gente fez as palestras todas em espanhol. Então, a gente vai, se tiverem alguma dificuldade com alguma palavra, só falem com a gente à medida que a gente for explanando, tá? Então, o coaching, ele busca ajudar as pessoas a serem melhor que elas podem ser. Esse é o foco do coaching, né? Desenvolver e transformar as pessoas e trabalhar por um mundo melhor. É muito interessante porque essa coisa de mundo melhor foi colocada pelo Joseph, assim como é colocada pelo Robert Dilts, né? O Robert Dilts, ele tem como missão, né, construir um mundo em que as pessoas queiram pertencer. Então, transformar o mundo num mundo melhor. E o coaching atua nisso. Imagina a gente, cada um de nós, né, como coach, trabalhando para o mundo ser melhor, para que as pessoas sejam o melhor que elas podem ser. Quais seriam as implicações disso no mundo, né? Como é que seria fantástico esse mundo que a gente vai criar juntos, né? E o coach, ele tem um tremendo poder para o bem, né? De construir esse mundo melhor. Agora, coaching, ele passa por várias questões, né? O coaching, ele trabalha em ampliar a consciência, né? Ampliar a consciência do seu cliente, do seu coach. A gente sabe que hábitos têm um tremendo poder, né? Então, às vezes, a gente tem um hábito de comportamento, eu me comporto sempre de determinada maneira, que muitas vezes não traz os resultados que eu quero. Ou ainda, eu tenho um hábito de pensamento, eu fico com pensamentos fixos em determinadas situações, em determinadas etapas da minha vida, e que podem não me trazer o que eu quero. A partir do momento que eu estou mais acordado, eu estou mais consciente, eu amplio minhas possibilidades, tanto de pensamento quanto de comportamento. O coaching também, ele atua com perguntas, e aí quem já fez a certificação sabe, a gente frisa muito nas perguntas poderosas, né? Perguntas que são voltadas para o futuro, perguntas que levem o cliente em direção à sua meta, né? Agora, o poder não está na pergunta, e o Joseph falou muito sobre isso. Não é a pergunta, no fundo, que é poderosa, mas o poder, onde é que está esse poder? O poder, ele está no coach, não está no coach, perdão, ele está no cliente. O nosso foco com o coaching é trazer poder para o cliente, para que ele se empodere, para que ele lance mão do poder que ele tem dentro dele e que muitas vezes ele pode não estar usando. E ajudar o cliente a se responsabilizar, pela sua vida, pelo seu destino, pela criação da sua realidade, né? E não simplesmente ser vítima das correntezas, dos ventos, mas sim tomar as rédeas da sua vida, né? E o coach também atua em ajudar o cliente a entrar em ação, a partir de pequenos passos. Não precisam ser grandes passos ou passos impossíveis de dar, mas sempre a cada pequeno passo ele vai se aproximando de onde ele quer ir, de quem ele quer ser, né? O coaching, ele pode atuar em diferentes níveis. Alguns de vocês que conhecem a PNL já devem conhecer esses níveis que a gente fala dos níveis neurológicos. O coaching, ele pode atuar num comportamento. Então, pode chegar um cliente dizendo, olha, eu tenho um comportamento que eu não quero mais ter, eu quero agora ter outros comportamentos. Ou ainda, olha, eu gostaria de ter uma capacidade, por exemplo, de falar em público. Hoje eu tenho uma dificuldade em situações em que sou exposta. Ou ainda, olha, eu tenho crenças, coisas que eu acredito que hoje não me ajudam a atingir o resultado. De repente eu posso achar que eu não sou merecedor daquela promoção, apesar de estar totalmente capacitado.
Ou ainda quero trabalhar meus valores, ou ainda quero trabalhar minha identidade, ou ainda acima da minha identidade, o que mais? O que eu quero deixar para esse mundo? Que legado eu vou deixar? Né? Os problemas que a gente vive, as situações que a gente considera problemáticas, elas dependem muito de circunstâncias externas, então algo aconteceu, mas elas dependem muito mais da orientação interior. É como eu olho aquela situação. Então, às vezes, pessoas passam pelas mesmas situações e olham a situação de maneira diferente, porque ela está orientada interiormente para outra maneira. E como é que a gente pode, então, trabalhar com essa orientação interior? Por exemplo, uma pessoa que sempre olha o lado vazio do copo. Em qualquer situação que ela encontra, ela começa a olhar o que está faltando e não o que ela tem. Isso é uma orientação interior, é uma maneira, um modelo mental, um mapa de vida. Ela começa a olhar o mundo com esses olhos. Como é que a gente pode trabalhar isso? Né? Então, veja só, quando chega alguém que está trabalhando em nível de comportamento, né? Então, você tem informação, mas não sabe como fazer. Então, o cliente fala, olha, eu tenho essa informação, eu sei que eu quero me comportar dessa maneira, mas eu não sei como eu mudo o meu comportamento. Ou quando é, por exemplo, no nível de capacidade, eu sei o que eu tenho que saber, né, o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho essa capacitação. Né? Ou ainda, no nível de crenças e valores, olha, eu já tenho a capacidade, mas eu penso que talvez não seja importante isso, eu não acredito muito nisso. Ou ainda, isso aí que eu preciso fazer é importante, mas não sou eu, eu não vou ser um orador, por exemplo, não está em mim isso. Então, eu associo esse meu problema, entre aspas, essa minha maneira de ver o mundo, essa minha orientação interior, à minha identidade. Ou ainda, que eu imagino que eu sou isso mesmo, mas isso não faz muito sentido, porque não me leva a lugar nenhum, não me conecta a nada. Então, no coaching, a gente pode trabalhar nesses vários níveis de comportamento, de capacidade, de valores, né? Só que o que acontece quando a gente começa no coaching a trabalhar esses níveis? Qualquer um deles que se mostre na questão do nosso cliente, né? Existem mecanismos inconscientes, né? Que nos movem e que às vezes nos levam a decidir por um caminho ou por outro, fazer escolhas. E esses caminhos nos impedem, às vezes, esses mecanismos, existem mecanismos inconscientes que às vezes nos impedem de ver o que está me amarrando, o que está me segurando, o que não me leva aonde eu quero ir. Né? É como se a gente tivesse uma estratégia e toda a nossa vida fosse desenvolvida em cima desses alicerces. E aí existem mecanismos que protegem esses alicerces. Puxa, quem eu vou ser se eu mudar esse comportamento? Quem eu vou ser se eu mudar essa crença? O que eu vou alcançar se eu mudar esse valor, né? Então, são máscaras que a gente utiliza para proteger estratégias de sobrevivência. Então, isso às vezes está muito lá arraigado em como eu sobrevivi, como foi a minha infância, como é que eu lidei com o mundo, como é que esse mundo era ou não hostil, como é que eu consegui chegar onde eu estou hoje. Né? E às vezes, nesse mecanismo de ajudar o cliente a encontrar o que ele quer, o coaching pode ser visto como uma ameaça. Puxa vida, isso vai me tirar o chão. Isso vai me tirar a estrutura. Eu vivi até hoje assim. Como é que agora eu vou mudar? Então, isso pode acontecer. E aí, como é que vem, então? Vem um Enneagrama, que é uma ferramenta mundialmente conhecida e super poderosa para desenvolvimento pessoal e organizacional. Ela vem como um mapa do autoconhecimento para ajudar a gente a identificar essas estratégias que a personalidade usa e que está tão arraigado dentro do seu dia a dia, das decisões, das ações, dos seus comportamentos. E aí, como é que fica? Mas ele não é só uma tipologia, então quem conhece a mandala de Enneagrama, muitos podem já ter feito cursos, a gente tem na Iluminata, desde workshops até formações para coaches usando o Enneagrama. Inclusive, nós estamos tendo agora, nesse exato momento, nós estamos tendo o Enneacoach,
que é uma formação específica para isso, a gente tem, além desses tipos que a gente está vendo aí na mandala, que são 9 tipos, existem várias combinações, né? E Eneagrama é mais que uma ferramenta de tipologia, né? Ela vai mostrar essas arquiteturas da personalidade, essas estratégias que a gente usa durante a nossa vida e que a gente acredita que vão garantir nossa sobrevivência, o nosso existir, ok? Além disso, né, é uma ferramenta muito poderosa e prática para aumentar a nossa inteligência emocional, porque vai nos dar uma percepção das coisas como elas estão lá dentro, como é que eu vejo o mundo. Sabe, cada tipo desses vê o mundo de um jeito, mas não é só o tipo, tem o subtipo, tem a asa, tem o nível de desenvolvimento dentro de cada tipo, então são enormes, é um número enorme de possibilidades, de jeitões de atuar no mundo, ok? Mas essa ferramenta pode ser usada muito no desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Ela traz essa percepção, esse acordo da área, né? E além disso, né, ele explica, né, o que nos move, o que nos motiva, o que me faz seguir adiante, né? E oferece também possibilidades de desenvolvimento dentro daquilo. Linhas do Eneagrama acreditam que a gente nasce com esse jeitão, é como se a gente tivesse um óculos, uma maneira de ver o mundo, e, sei lá, alguns nascem com óculos azul, vão ver o mundo azul, outros nascem com óculos amarelo, vão ver o mundo amarelo. Já é uma predisposição, mas a gente pode se desenvolver dentro disso, olhando um pouco, mas é tão azul assim, ou é um pouco azul mais clarinho? De repente não é exatamente assim. Porque o mundo não é exatamente como a gente vê. A gente imagina que ele é como a gente vê, mas a realidade não é exatamente o que a gente vê. A gente pode ver, por exemplo, que a gente não ouve todos os sons. Tem animais, por exemplo, que ouvem sons que a gente não ouve. E esse som existe. Não dá para dizer que esse som não existe só porque a gente não ouve. Ao mesmo tempo, tem frequências de luz que a gente não consegue ver. E outros animais conseguem. Tem animais que enxergam no escuro, coisa que a gente não consegue. Não quer dizer que aquilo não existe no escuro, que a gente não consegue ver. Então, a gente tem várias limitações, tanto físicas, quanto de modelo de ver o mundo mesmo, que são psíquicas, psicológicas. Okay? E o Eneagrama, ele fornece um mapa e nos ajuda a nos desenvolver dentro disso. E ele é ideal para gerentes, mentores, coaches, por quê? Porque ele vai ajudar nesse desenvolvimento mais profundo, porque a gente vai exatamente lá aonde está esse mecanismo que hoje nos leva a ter os resultados muitas vezes que a gente não quer ter, ou que o nosso cliente não quer ter. Okay? E aí, nessa palestra sobre Eneagrama, a gente falou um pouquinho sobre os centros de inteligência, né? O Eneagrama, ele fala... Ele fala dos 3 centros de inteligência. Vocês sabiam que a gente tem neurônios no cérebro? Nós todos sabemos disso, e a importância deles, e as conexões, e quanto mais neurônios conectados, mais a gente processa coisas, certo? Vocês sabiam que a gente tem também neurônios no intestino? A neurogastroenterologia, ela chegou à conclusão, e com os estudos da ciência, que a gente tem o mesmo número de neurônios na nossa barriga, nas nossas vísceras, que a gente tem na cabeça. Então, é como se a gente tivesse um outro cérebro. E no Eneagrama, nesse conhecimento super antigo, a gente já trata isso, 3 centros de inteligência. O centro mental, que é o que a gente privilegia muito, QI, não sei o quê. A gente já fala de inteligência emocional hoje, já se trabalha isso muito em empresas, é esse centro emocional, e a gente tem esse centro instintivo, que é o corpo, que está localizado aqui na barriga, né? E se a gente for ver o cérebro, ele é dividido também dessa maneira, né? Então, nós temos essa parte que é mais animal, uma parte mais emocional e a parte mental no cérebro. Então, a gente tem tudo isso faz parte de nós. Agora, é incrível porque a gente privilegia muito o mental e a gente acaba deixando o resto de lado.
e nós atuamos de maneiras diferentes. E uma coisa interessante é saber, por exemplo, que tem 40 mil neurônios no coração. Também há um cérebro ali que processa a coisa, um cérebro entre aspas, né? Mas há um centro de processamento, um centro de inteligência, né? Agora, o pensamento, a emoção, ela é 10 vezes mais rápida que o pensamento. Então, eu primeiro me emociono 10 vezes mais rápido do que o pensamento chega. E uma coisa que é muito incrível é que o instinto, ele é 10 vezes mais rápido do que a minha emoção. Então, você vê assim, alguém que age de forma instintiva, a gente pode ver, por exemplo, nos animais, é uma coisa muito rápida. Então, assim, chega o leão, a gazela sai correndo, ela não vai pensar, nossa, chegou o leão é muito grande, ou, ai, que medo do leão, né? Maneira de dizer, como se ela raciocinasse dessa forma, porque ela não tem essas mentes, né? Essas inteligências. Ela simplesmente sai correndo. Né? Então, aquilo é muito rápido. Né? E nós, seres humanos, temos preferência para um dos tipos, normalmente. Pelo Enneagrama, por esse conhecimento, é como se a gente privilegiasse um deles. Não quer dizer que quem privilegia a mente, o mental, a cabeça, é o mais inteligente. Não é. É que ele usa mais esse centro, ele capta mais o mundo nesse centro. Mas é muito legal que ele desenvolva os outros dois. Na verdade, o ideal é que a gente desenvolva todas as nossas inteligências e não fique só focada em uma delas. Porque a partir do momento que eu desenvolvo todas as inteligências, eu tenho mais opções, eu tenho um leque de opções maior para atuar no mundo e crescer e me desenvolver. Né? Pensa um pouquinho agora em você, né? Onde você põe mais energia. Então, como é que você atua normalmente? Ou você acha que atua normalmente? Você acha que você atua mais a partir da cabeça? Você acha que você atua mais a partir da emoção, no peito? Ou você acha que você é mais instintivo, atua mais na barriga? Pedro, coloque o cu para nós, por favor. Legal, Cláudio. Pedro? Pessoal, a pergunta é onde você põe mais energia? No mental? No emocional? Ou no instinto, como explicou a Cláudia? A gente vai dar alguns segundos para que todos possam responder. É uma pergunta de uma única resposta, tá? Então é só clicar na bola branca da opção desejada. O pessoal já conhece bem a ferramenta, está indo bem rápido. Então a gente vai dar aí mais ou menos 1 minuto, ou seja, mais 30 segundos aí para que a gente possa compilar todos os votos. Onde você põe mais energia? No mental? No emocional? No instinto? Vamos lá, gente. Lembrando que a área de questions está aberta a pergunta já para que a gente possa no final organizar e passar as perguntas que foram colocadas durante o evento para a Cláudia responder. Ok, pessoal? Então, a hora que vocês sentirem vontade, coloca lá a sua pergunta. Cláudia, o resultado foi o seguinte: 57% das pessoas responderam mental, 36% responderam emocional, somente 7% disse instinto. Então, não existe bom, nem ruim, nem nada. Aqui é só a configuração que mostrou até agora com o que a gente já falou. A gente vai falar um pouquinho mais, pode ser que vocês mudem de ideia. Inclusive, quando a gente faz isso presencialmente, as pessoas vão experimentando lugares diferentes, né? Agora, onde você põe mais energia? Foi uma pergunta que você respondeu agora. Uma pergunta outra que poderia ser feita é onde o meu cliente põe mais energia? Onde o meu coach põe mais energia? E aí vamos supor que eu, então, ponha muita energia no mental e o meu cliente seja uma pessoa que dê preferência para o emocional. Como é que vai ser se eu não estiver atenta a isso? Que ele é mais emocional, que ele prefere o emocional, e eu faça muitas perguntas, eu fique muito na lógica, nas análises. Como é que fica isso? Como é que fica essa combinação? Tá? Nós vamos ver como é que ficam essas combinações nos próximos slides, onde a gente vai entender um pouquinho de cada preferência dessas e ver como é que fica essa relação coach e coach. O coach com certeza vai ter a preferência dele e cada coach vai ter a sua. E o que o coach pode fazer para melhorar o trabalho dele com esse coach? Para ter resultados melhores,
para ajudar esse coach a chegar a ser o melhor que ele quer ser e pode ser. Bom, vamos olhar então primeiro para o pessoal que dá preferência para o corpo, para os instintivos. Nós estamos falando aqui dessas sensações, aquela coisa que é barriga, animal, é aquela coisa que faz uma mãe abrir a boca do jacaré, de um crocodilo, para tirar o filho lá de dentro. E eu não sei, alguns de vocês talvez sejam tão velhos quanto eu, e lembram desse caso. Essa mãe foi do Jô Soares, porque ela e o marido abriram a boca de um crocodilo de não sei quantos metros para tirar o filho que tinha caído ali naquele pântano, né? E conseguiram. E aí a ciência não explica, porque a mordida desse crocodilo é muito forte e eles não teriam força suficiente para abrir essa boca. Mas na hora, eles nem pensaram, eles foram lá e fizeram. Eles usaram o instinto, eles simplesmente fizeram. Né? Então, como o instinto é rápido, como a gente viu agora há pouco, não tem nem processamento, é direto, é uma ligação direta, vai e faz. E vocês devem conhecer vários exemplos desse, de onde quando o instinto age. Todos nós temos isso, faz parte do nosso repertório. A questão não é eu não uso o instinto nunca. A questão é eu prefiro usar o instinto ou não. É disso que nós estamos falando. A gente pode ficar mais usando uma inteligência do que a outra. Okay? Bom, como é que os instintivos agem aí para vocês já identificarem vocês mesmos e os seus clientes? Eles percebem a realidade através de sensações e sentidos. Isso aparece até na linguagem. Olha, eu sinto que esse projeto não vai dar certo, por exemplo. Então, você já começa a perceber aí qual é a preferência dele no padrão de linguagem, na neurolinguística. Né? Ele acredita, o instintivo, que tem um jeito certo de fazer as coisas. Né? Lembrando que os instintivos são tipo 8, 9 e 1 do Enneagrama. Né? Ele tem uma bússola interna que indica para onde ir. É como se ele tivesse um direcionador interno. Muitos instintivos relatam isso. Né? E entra rapidamente em ação, como eu citei agora há pouco, um exemplo. Né? E muitas vezes automaticamente. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Pode ser uma coisa boa, pode trazer um resultado legal, e em determinadas situações pode não ser um resultado tão legal, né? Porque quando ele vê, já foi. E aí, às vezes, não era bem isso que ele queria fazer, mas como ele foi movido pelo instinto, aí já era. Aí ele fica com o resultado, amargando o resultado. Okay? Bom, quando ele está reativo, ele fala que sente alguma coisa aqui na barriga, o calor no corpo. Então, assim, as sensações são muito físicas. Ele vai dizer bastante, falar bastante disso, né? E essa coisa na frente do umbigo, aqui, na barriga. E ele tem uma raiva por trás, né? Os instintivos têm uma raiva por trás e nem sempre ela é controlada. Então, vem aquele ímpeto instintivo, essa raiva pode aparecer. E aí, logo em seguida, ele vai chamar você para tomar um cafezinho, porque aquilo já passou, né? Uma coisa que já está resolvida. Então, pode acontecer muitas vezes dessa raiva aparecer e, ao mesmo tempo, ela ir embora. E isso muda um pouquinho de acordo com o tipo, né? Então, tem especificidades dentro de cada tipo. Falando de forma genérica, é isso que acontece com os instintivos. E quais são os usos produtivos disso, de usar essa inteligência, né? Ele atua quando necessário. Então, se você quer que alguma coisa seja feita logo, você pode dar para o instintivo que ele vai e faz o que for necessário para que seja feito. Eles também são muito transparentes, né? Porque também eles não ficam pensando, e se eu falar isso, como é que ela vai agir? E se eu fizer aquilo? Não, mas como ele já faz de uma vez, ele é muito transparente. Então, você sabe exatamente o que está acontecendo. Então, se um coach seu instintivo, você vai saber muito claramente o que está acontecendo, como é que está indo o processo, como é que ele está aproveitando, como é que ele está agindo, né? E ele, normalmente, né, tem firmeza e resolução. Então, o instintivo é firme, né? Agora, o que pode ser limitante em usar predominantemente esse tipo, né? Ação excessiva. Como ele aciona e depois pensa, então ele pode fazer demais, fazer.
muito de forma reativa. E aí falta planejamento, falta uma análise se aquilo é legal, se é realmente aquilo que ele quer. Mas como ele faz, depois pensa, isso pode atrapalhar o seu coach nos resultados que ele busca. Ok? Bom, pessoas famosas, a gente vai ter pessoas famosas dos vários tipos de centros de inteligência, né? Mas aqui tem alguns exemplos que são bem distantes. Você pega um Fidel Castro, pega um Gandhi, mas você pode dizer que são pessoas transparentes, por exemplo, a gente pode dizer firmes dentro do seu propósito, ok? Que acionam, né? Então, o Walt Disney, por exemplo. Bom, e como é que o coach, então, deve atuar com um cliente que é instintivo, né? O que o coach pode fazer, né? O cliente espera que o coach gere ações diretas que ele controle. Ele espera do coach honestidade e uma transparência. Então, se o coach pensa alguma coisa e diz algo completamente diferente, o instintivo vai sentir que não há congruência. Então, ele é muito bom nessa percepção. Então, é importante que o coach seja muito transparente. O coach, ele deve transmitir energia, né? Porque vai ocorrer um câmbio no nível sensorial. Então, o coach, ele espera um coach mais energético. Então, ele vai chegar, bom dia, né? Vai ser um negócio mais forte, energético. Ele espera que o outro lado também reaja dessa forma. E até a maneira de se sentar, a postura, né? Isso vai afetar a relação coach-coach. Além disso, né, ele pode esperado do coach que o coach fale com espontaneidade, concentre sua energia no centro instintivo. Então, assim, quando você está com um coach que é instintivo, é importante que você foque sua energia no instintivo também, para que vocês tenham uma conexão, para que o rapport seja maior, para que o processo seja mais produtivo. Então, motiva o instintivo argumentos como isso está correto, isso é justo, é isso mesmo, tem que ter essa responsabilidade. E quando faz perguntas, perguntar na linguagem que ele entende, né? Ao invés de você perguntar o que você pensa disso, eu vou perguntar qual é a sua sensação quanto a isso? Qual é a tua impressão disso? Né? O que isso está dizendo para o teu corpo? O que teu corpo te diz dessa situação? Então, isso é um belo mecanismo para ajudar você nos processos com os clientes instintivos. Okay? Bom, quem colocou e acha que é instintivo, já pode pensar agora um pouquinho mais. E os outros que não escolheram instintivo, talvez possam mudar de ideia agora, ok? Então, vamos lá, continuando. Fale para você mesmo. Em qual centro você acha que está até agora com o que você ouviu? Ok? E vamos falar um pouquinho dos mentais, né? Eles interpretam a realidade através dos pensamentos, gostam de analisar e deduzir, necessitam de tempo por conta disso, né? Então, podem ser mais lentos, né? Não gostam de ser pegos de surpresa, raciocinam pra caramba, são lógicos, gostam de analisar, mas ao mesmo tempo são cautelosos, confiados. Enquanto os outros sentem raiva, ele sente medo, e por isso ele precisa se precaver muito das coisas, né? E usos produtivos dos mentais, né? Eles têm análises objetivas, planejam super bem e têm insights. Agora, como eles analisam muito, pode ser que eles fiquem muito nas análises, falte ação. Então, fiquem no planejamento excessivo. Então, isso pode acontecer. E projetam, né, coisas. Pessoas mentais, né, a gente tem aí o Einstein, o Darwin, o Darwin, então temos alguns exemplos aí de mentais. O Darwin como representante dos 6, né, eu não falei, mas a gente tem aí os mentais, os 5, os 6, os 7. E como é que um coach deve atuar com o cliente mental, né? O cliente está preocupado
e poderá desconfiar quais são as possíveis consequências negativas do coaching. Então, ele pode, meio bom, quando ele está vendo, vou fazer coaching ou não vou fazer, né? E ele fica analisando demasiadamente. Então, ele vai querer muito saber qual é o plano desse processo de coaching. Então, é importante essa transparência. Olha, eu planejo que a gente vai fazer isso, isso, isso. Então, para ele é difícil quando você sai do tema central, ele quer que siga aquele que foi combinado, né? E de tempos em tempos repassar, olha, então na primeira sessão a gente fez isso, na segunda fizemos aquilo. Então, mostrar para ele a lógica do processo de coaching para que ele fique mais tranquilo com o que está acontecendo, ok? E, óbvio, concentrar um pouco de energia no mental para que o rapport seja feito, como a gente já falou. Com ele, sim, eu vou perguntar, né? O que você pensa disso? Qual é a razão que você diz que nós temos que ir? Né? Ele vai adorar fazer cenários, analisar. Então, são coisas diferentes, por exemplo, nas tarefas de um mental. Bom, turminha do coração. Né? Eles sentem através das emoções. Eles percebem as pessoas dessa forma. São muito focados na imagem e buscam reconhecimento e aprovação. Então, às vezes, é importante você estar prestando atenção no coach emocional para ver se o que ele está falando é o que realmente está acontecendo ou se ele está falando aquilo para ter a tua aprovação como coach. É importante você estar atento a isso, né? Então, eles sentem primeiro e depois pensam, né? Assim como os instintivos que agem e depois pensam, né? Então, quando eles estão reagindo a uma situação de estresse, falta um pouco lógica, porque a emoção fica muito grande, né? E eles podem sentir uma pressão no tórax. A questão central deles é serem abandonados, é não serem aceitos, né? E isso não é consciente, né? Assim como para os outros. E o medo deles de não ser aceito, né? Então, são o 2, o 3 e o 4. Então, eles são muito bons na empatia, na compaixão, então, porque eles trabalham bastante esse centro, né? Conexão autêntica, mas, por outro lado, como eles querem ser aceitos, e muitas vezes, dependendo do nível evolutivo, eles vão fazer tudo para serem aceitos, eles podem ter uma supersensibilidade ou até podem chegar a manipulações, ok? Pessoas famosas, né? São aí grandes realizadores, né? Ronaldinho, Cruz, lá do Maria Tereza. E como é que o coach pode atuar com o cliente emocional, né? Então, prestando atenção nessa relação. Então, é importante que o coach, ele foque bastante na relação entre cliente e coach. Ok? Na expressão corporal. Ok? Momento. Então, é importante que ele se posicione de outra maneira. O que mais? Falar com emoção, concentrar a energia no centro emocional. E ter um tempo para a relação. Não é ir direto, talvez, para o tema do coach, ou direto para a tarefa, mas ele investir na relação. É importante para coaches assim. Bom. Mais. Então, vamos falar muito o que necessita, o que sente, como você sente, quais são os que você deseja. Então, vamos falar muito assim. E aí, pessoal, com tudo isso que a gente falou, qual é o centro que você usa mais agora, com todo esse conhecimento que a gente já tem? Pedro? Eu Oi, acho que Clau. esse nós não temos. Tem sim. Você quer que eu lance aqui? Oi, qual é o centro preferido? Coloca o pool para eles. Ok. Pessoal, dentro de tudo então que foi explicado pela Cláudia, qual é o seu centro preferido? Só clicar na bolinha branca, também é uma pergunta de uma única resposta. Então, mental, emocional ou instinto? Vamos daí. O pessoal está respondendo bem rápido. Então, a gente já volta para a Cláudia.
Esperar aí, faltar algumas pessoas responderem e a gente já continua. Qual o seu centro preferido? Legal, pessoal. Vamos ver então quais foram as respostas. Cláudia, 38, olha que legal as respostas novas. 38% disseram mental, 31% disseram emocional e 31% disseram instinto, empatado com o emocional. Com você. Legal, interessante, olha só. Então, estamos aqui equilibrados na nossa turminha. Muito bem. É isso aí, pessoal. Então, aqui já tem algumas dicas para vocês de olhar para vocês mesmos e olhar para a preferência do seu cliente e olhar um pouquinho de como é que você pode tirar o melhor nessa relação para que vocês tenham um processo lindo e atinjam todos os seus objetivos no processo de coaching, ok? Bom, falando ainda nisso, como melhorar como coach, a gente já viu como usar o Enneagrama, sempre e tal. Vamos falar um pouquinho de maestria, né? A gente sabe que tem níveis de aprendizagem, né? E tem um nível de aprendizagem, a gente, por exemplo, não sabe que não sabe, eu sou incompetente, mas eu não tenho a menor ideia que eu não sei fazer isso. É um primeiro nível. Um bebê, por exemplo, ele nem tem ideia que ele não sabe dirigir um carro. Então, é uma incompetência inconsciente. Depois, cresce um pouquinho, né? Minha filha de 9 anos chega para mim e fala, mamãe, eu não sei dirigir um carro. Então, é uma incompetência consciente. Ela fala, você me ensina, né? Aí a gente começa a aprender a dirigir, né? E começa, eu tenho que olhar como é que eu faço isso, eu tenho que olhar onde é que está o retrovisor, onde é que está, prestar muita atenção, que pedal que eu estou apertando, né? Então, no nível de competência consciente, é um nível onde a gente aprende mais, né? A gente começa a aprender, né? Falar, tá bom, não sei, e começa a aprender. E aí você vai ficando bom, né? Aí depois, perdão, aqui está invertido, pessoal. Competência consciente, depois competência inconsciente. Tá? E aí depois a gente vai se desenvolvendo, até chegar na maestria. A maestria, pessoal, quando eu estou com competência consciente, eu sei como eu faço, eu sei explicar, posso dar aula sobre isso. Na maestria, o que acontece? Além de tudo isso, parece fácil. Quando a gente vê, por exemplo, uma bailarina de um corpo de balé internacional, salta e faz aquelas piruetas, a gente fala, nossa, parece fácil quando ela faz. Na maestria é assim. E, além disso, aquilo se torna integrado à identidade, à personalidade da pessoa, é uma coisa só. A bailarina, a dança, a música, parece que é uma coisa só, né? E, ao mesmo tempo, a gente consegue olhar duas bailarinas e saber que existe diferença, porque tem um toque pessoal para um determinado assunto particular. Então, maestria vai além de saber fazer. Tá? Realmente, eu sou um mestre daquilo, eu dou um toque especial para aquilo que está sendo feito. Né? O Joseph ele propõe pensar no modelo para a maestria. E como não podia ser diferente, né? Ele faz muitas perguntas e nos leva a pensar, e vocês podem levar isso como uma tarefa, se quiserem que assim seja, uma tarefa para se desenvolverem, né? Então, o que é a proposta do Joseph? Pensa em alguém que para você demonstra maestria. Você vai deixar vir o nome de alguém. Pode ser alguém próximo, pode ser alguém que você conhece dos livros. Você faz, puxa, essa pessoa demonstra maestria. Coloca aí no cantinho da sua minutinho para isso. Ok. E a próxima pergunta é, quais são as razões que você vê essa pessoa como um mestre? O que leva você a olhar essa pessoa como um mestre? Você pode dizer, porque essa pessoa é intensa, ou porque ela tem carisma, ou porque ela
tem um pensamento visionário? Não sei. Então fica essa pergunta para vocês fazerem esse exercício depois. Por que você identifica nessa pessoa um mestre, um master? E a próxima pergunta, né? Que características a gente vê na forma em que ela trabalha? O que eu vejo no trabalho dela que é diferente do que eu vejo nos outros trabalhos? O que tem de diferente num mestre disso versus uma outra pessoa que trabalha com isso e não é mestre? E também, qual foi a jornada dessa pessoa? É interessante, muito interessante isso, é como é que essa pessoa chegou na maestria. Então, de repente, eu posso, a partir de um caminho que alguém já fez, de repente, escolher um caminho para mim também, que pode ser igual, pode ser parecido, ou pode ser completamente diferente. Mas como é que essa pessoa chegou à maestria que ela tem hoje? Tá? Então, essas são algumas perguntas que foram feitas pelo Joseph, para que a gente identificasse para cada um de nós qual era o nosso modelo de maestria. E aí você pode pegar, não necessariamente alguém que é um Master Coach, mas alguém que você acredita que seja um mestre de alguma coisa, um maestro de alguma coisa, né? O master de qualquer atividade que você convive. E aí você pode fazer, inclusive, um quadro como esse. O que essa pessoa tem, o que essa pessoa faz e o que essa pessoa é. Então, no nível de capacidade, no nível de comportamento e identidade. A gente chamaria isso na PNL de modelagem. A gente pode modelar essa pessoa para que a gente possa também ser um mestre a partir desse conhecimento. Ok? Então, fica também aí de proposta para vocês trabalharem um pouco nisso. Qual é o seu modelo de maestria? Porque o seu modelo de maestria pode ser diferente do meu, né? Pode ser diferente do seu colega, né? Ou de outra pessoa que está aqui nessa palestra. E a partir disso, fazendo esse trabalho, você pode criar uma roda da maestria. E aí você vai colocar aí aspectos que você considere, dentro disso que você levantou, os mais importantes, ou aqueles que resumem esses aspectos. Bom, o que eu acredito que um master, alguém que tem maestria tem? Eu acredito que ele tem presença. Eu posso colocar isso como item. Aqui existe, essa é uma proposta, mas você vai criar a sua roda. E vai dizer, eu acho que ele tem que ter orientação para aprendizagem. Ele nunca pode parar de estudar e de aprender. Eu acho que ele precisa usar a intuição. E aí você faz essa roda, os que já são coaches conhecem a roda, né? Essa é uma ferramenta típica de coaching, onde a gente avalia a partir dessa pizza qual é o nível de satisfação que eu estou comigo nesse aspecto. Então, eu posso dizer, por exemplo, eu estou só um pouquinho satisfeita com a minha presença. Então, eu posso ir lá e pintar um pedacinho da pizza, aquele mais perto do miolo, e deixo o resto em branco, porque eu não estou tão satisfeita assim. Ou, eu estou muito satisfeita com a minha intuição, aí eu vou lá e pinto quase que a pizza inteira, quase que o pedaço de pizza inteira. Na hora que eu faço isso e faço essa análise, qual é o meu nível de satisfação em cada pedacinho dessa pizza, eu posso dizer, puxa vida, olha, eu acho que dentro disso, o que pode me ajudar a ser mais master do que eu sou hoje, a ser um melhor coach do que eu sou hoje? De repente eu posso chegar à conclusão que eu preciso estar mais envolvida ou eu preciso ter mais habilidades. E aí, a partir daí, eu posso sair com tarefas de desenvolver essas habilidades que eu ainda não estou colocando em prática. Okay? Então, o convite para vocês é fazerem esse estudo, aí você com o seu modelo de mestre, e faça você mesmo, como um projetinho de auto-coaching, qual é a roda da maestria. Você acredita que um mestre tenha para que você daí se coloque nesse caminho. E aí, o Joseph, inclusive, ele propôs que a gente fizesse uma roda atual, como é que é meu nível de satisfação, e fizesse uma outra roda, e como eu quero estar daqui 6 meses, daqui 1 ano, para que você possa avaliar, dentro das ações que você vai fazer nesse período, o quanto que você está evoluindo dentro de cada um desses aspectos. Então, é uma proposta muito interessante para que você, sim, faça
o seu mapa do que é maestria para você, ok? Então fica aí essa dica para vocês. Bom, eu acredito que qualquer mestre precisa ter uma especialização excepcional, né? Mas o que seria, hein, essa especialização excepcional, né? Uma coisa importante é não tentar resolver nada quando eu estou com o meu cliente. Não tentar encontrar a pergunta e simplesmente me abrir para o que vem, né? E aí ele propôs, por exemplo, uma ideia de chegar para o cliente e usar algo como, olha, eu tive uma ideia, não sei de onde veio, mas gostaria de te contar e ver se é útil isso para você. E aí você pode, de repente, para o seu cliente contar uma metáfora ou contar uma história de um livro, né? Quando você quer colocar alguma questão que você está percebendo. E lógico, sempre no final, pergunta para o cliente como é que foi para você essa história, pedir o feedback do cliente, para ver se aquela tua intuição, aquilo que você estava imaginando, podia ajudar, se realmente ajuda ou não o cliente. Você pode se abrir para colocar metáforas, colocar histórias dentro de um processo de desenvolvimento com o cliente. Outra coisa para se desenvolver é essa presença. Você está realmente lá, você está aí na frente do cliente, né? E aí tem uma metáfora muito interessante que é o espaço, as pausas que existem na música, né? Não tem música sem silêncio, sem pausa entre uma nota e outra, tem um espaço entre as notas, às vezes é um espaço pequeno, minúsculo, às vezes é um espaço grande. Então, tem essa importância do silêncio, da pausa, e a questão de rapport, né? Eu estou presente, eu estou conectado com você. E essa sessão não é sobre mim, coach. Então, isso é uma coisa muito interessante de focar, né? Então, essa história é a sua história. Esse momento é o seu momento. Então, o Joseph propõe manter você e as suas ideias fora do caminho do cliente, né? E se coloque ali com a intenção de ouvir. E se você ouve, se você não ouve, ou ouve com julgamento, você pode perder o significado do que o cara está falando. E não é só, então, ouvir. É ouvir aberto, realmente aberto, criando um espaço. O Joseph frisou muito isso, de sustentar esse espaço, essas pausas. Às vezes o cliente precisa de um tempo para processar, principalmente os mentais. Precisa de um tempo entre um passo e o outro. E a gente precisa estar acompanhando num pacing, com rapport, para que a gente possa realmente estar junto com o cliente. E como é que a gente pode desenvolver essa presença, né? essa intuição para a gente usar e ser mais especialista, né? Quer dizer, baseado no fato que todos somos intuitivos, né? Como é que a gente pode deixar isso aparecer, né? Porque, na verdade, todos somos intuitivos. Como é que isso pode vir à tona e fazer parte aí do nosso dia a dia no atendimento com nossos clientes, né? Então, uma coisa, né, para focar é o que nos afasta da intuição. Então, a gente usa o contrário, né? Para eu me aproximar da intuição, eu posso olhar o que me afasta da intuição. Então, me afasta da intuição quando eu estou muito tensionado, quando eu tenho excesso de tensão muscular. E aí essa tensão está no meu corpo, eu estou preocupada. Essa sessão não está indo muito bem. Ou o meu cliente não tá evoluindo como imaginávamos que isso aconteceria. Eu posso começar a tensionar e vou tensionando meu corpo, meus nervos, meus músculos. E isso é um processo inconsciente que começa a aparecer para o cliente. E ele, em ressonância, vai responder a isso. Então, uma das coisas para desenvolver a intuição é relaxar. Mas para isso a gente precisa estar atento para que isso não aconteça, que a tensão não venha. Então, durante a sessão, lembrar-se de relaxar, que você esteja presente. Uma outra coisa que nos afasta da intuição é quando a gente está olhando para um ponto fixo, para um ponto só. A gente perde uma visão ampla das coisas. Então, quando a gente olha um pouco mais desfocado, quando a gente tem esse olhar um pouco mais aberto, a gente começa a enxergar um pouco mais. Então, isso também nos ajuda
a deixar a intuição vir. Outra coisa que nos afasta da intuição é o diálogo interno. Então, eu estou lá com o cliente, às vezes, e vem, nossa, mas eu preciso na próxima sessão, então, trabalhar isso. Se eu entro nesse diálogo interno, eu saio da sessão com o cliente. Eu não estou vivendo aquele momento, eu estou vivendo a próxima sessão. Ou ainda, eu estou pensando na sessão que passou, eu não estou ali. Então, uma recomendação é fazer que nem a gente faz com a criança, né? Às vezes a criança quer atenção e às vezes a gente não pode atender a criança naquele momento. A gente fala, eu te prometo que daqui 10 minutos eu vou te dar toda a atenção que você merece. Então a gente pode falar isso, conversar com o nosso diálogo interno, dizendo, olha, daqui meia hora, quando acabar a sessão, a gente vai olhar para isso. Se for o caso, você estiver anotando coisas, anota num cantinho, ó, eu vou anotar esse tema, depois eu volto para ele assim que a sessão acabar, né? E foi falado também que para ajudar a intuição, é importante que o master tenha uma prática meditativa. E aí pode ser qualquer prática, você vai achar uma, te coloque em presença, te coloque conectado, né, com a sua intuição, usando essa prática aí de presença, ok? E à medida que você se envolve como coach, se envolve mesmo com alto nível de envolvimento, você vai criar um compromisso. E isso vai ter um tremendo resultado para que você tenha lá o seu Master Client. Okay? E o que mais, né, a gente pode fazer? A gente tem também os nossos clientes que vêm para a nossa sala, com os processos, e muitas vezes eles se colocam num dos pontos do que a análise transacional do Eric Berne chama de triângulo dramático, né? Então, muitas vezes ele pode vir como vítima, dizendo que, olha, é a terceira vez que eu sou demitido, eu não sei o que acontece, sou perseguido. Ou ainda ele vem como, não aguento mais meus funcionários, já fiz reuniões, já gritei com todos e ninguém consegue trazer os resultados que eu espero. Ou ainda uma pessoa que é a gerente, que cuida de todos os seus funcionários, não importa o que eles façam, ela sempre contemporiza e acaba não ajudando eles a se desenvolver. Quer dizer, a gente, muitas vezes, todos nós vivemos em uma das pontas desse triângulo. E a gente vai fazendo isso dia após dia, situação após situação. É o triângulo dramático, né? Em que a gente fica rodando nele, nós, pessoas em geral, rodando nele e tendo atuando na vida a partir de um jogo. É como se fosse um jogo, onde a gente dá uma carta, o outro dá outra carta. Então, eu sou a vítima, o outro me persegue, eu sou a vítima. Aí eu fico encurralada, volto, saio correndo atrás dele, aí eu troco com ele, eu viro o perseguidor e ele é a vítima. E de repente entra alguém para ser o salvador. E a gente fica, e os nossos clientes e nós ficamos nisso. E como é que isso pode chegar no coaching, né? De repente, eu como coach, posso querer ser o salvador do meu cliente. Não, que eu vou tirar ele dessa, e aí eu começo a ser parte ativa do processo e não ser o facilitador do processo. Eu entro no problema do cliente e às vezes eu entro no transe do cliente e eu não consigo ajudá-lo. Porque se os dois estão num transe por alguma questão, não tem quem ajude. Ou ainda, eu posso ser o perseguidor, eu julgo meu cliente e começo a culpá-lo, ou falo isso para ele, eu sinto isso, ou acho isso, né? Então, quando a gente está na posição de vítima, né? Eu fico bravo, fico furioso. Então, como é que eu sei que eu estou na posição de vítima? Eu me sinto incomodado, eu me sinto frustrado, eu me sinto perseguido. Normalmente são as frases quando eu estou na posição de vítima, né? E quando eu estou na posição de vítima, veja só, um cliente numa posição de vítima, ele está sem orientação, ele está reagindo a algo, então ele está sempre num papel reativo, ele sente-se à mercê do ambiente externo, né? E fica ali naquela posição que não cria nada, não sai do lugar. Quando ele está na posição de perseguidor, né, ele julga a pessoa como boa ou má,
Então, é ele que é de quem ou o que a vítima reclama. A vítima vai reclamar sempre de um fato ou de alguém, é o perseguidor. E o salvador é alguém que vem à ajuda da vítima, faz a vítima depender dele. Então, isso é uma questão que, se o coach entra nesse jogo de ser o salvador do seu cliente, ele gera dependência, que não vai ajudar nesse processo. Porque a ideia do processo do coach é que ele tem um começo, meio e fim, que ele gere dependência, olhando o coach como uma semente que tem todo o potencial. E se ele vai para a perseguidora, ele ajuda menos ainda, porque ele vai culpar o cliente, julgar o cliente por suas ações, pelo que ele diz. E qual é a proposta, então? Que a gente use o coach para sair, tirar o cliente desse triângulo dramático e substituir por um outro triângulo, um triângulo de empoderamento. E o que a gente muda, né? Ao invés do cliente ser vítima, ele passa a ser um criador, né? E como criador, né, ele vai ter mais intenção, ele vai fazer as coisas ao invés de se livrar das coisas. Ele vai focar em resultados satisfatórios, vai ter metas e focar em coisas que se sustentem, né? E como é que fica, então, aí o coach, quando ele ajuda o cliente a sair do triângulo dramático e faz esse trabalho? O coach ele pode atuar como um desafiador, né? Alguém que provoca, estimula a mudança, né? E olha, ajuda a olhar para a experiência e para o aprendizado. O que a gente aprendeu com isso? O que a gente faz com isso? E também, né, como coach mesmo, suportando o criador para definir a realidade que ele quer, né? Empoderando. Então, o coach aqui, né, a gente viu aqui atrás, ao invés dele ser um salvador, ele vira o coach. Qual é a busca? Opa! Qual é a busca do coach, né? Contribuir que a pessoa encontre sua força. Lembra quando eu falei lá no comecinho das perguntas poderosas? Não é a pergunta que é poderosa, é o cliente que tem o poder. Então, achar a força do cliente junto com ele. Ele encontre seu poder e sua força. Okay? E ajudá-lo a ser criador. Então, essa é a proposta, né? Que a gente use o nosso trabalho, que a gente se desenvolva, e a gente só pode levar o cliente onde a gente já foi. Por isso, esse trabalho interno do coach de se desenvolver, de se encontrar, de meditar, de usar a sua intuição, de seguir um caminho de desenvolvimento para que ele possa ajudar o cliente a sair daquele transe dramático para vir por um triângulo de empoderamento. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para dizer. Fica aqui uma pergunta para vocês. Com tudo isso que vocês ouviram hoje, qual é o seu próximo passo em direção à maestria? Fica aí para vocês como sugestão de lição de casa, de tarefa. Ok? Temos agora, então, um espaço para perguntas. Pedro, a bola está com você. Legal, Cláudia. Cláudia, a Denise faz a seguinte pergunta. Como foi a aceitação do Eneagrama dentro da comunidade ICC por ocasião do congresso? Foi fantástica a aceitação. A palestra de Eneagrama teve 100 pessoas, 100 pessoas inscritas. Inclusive, teve que mudar a sala, porque a sala inicialmente proposta não cabia todo mundo. O pessoal gostou muito. Muitas pessoas que já tinham uma ideia de Eneagrama mudaram a ideia, viram como uma coisa positiva, porque, afinal de contas, fixa-se muito que o Eneagrama é uma tipologia humana. E foi falado muito disso, né, que não é só dividir as pessoas em tipos, mas o que motiva a pessoa, o que leva, que forças levam a pessoa a agir de determinada forma. Isso ficou muito claro na palestra e foi visto com bons olhos. O pessoal gostou muito, muito, muito da palestra. Legal, Cláudia. Cláudia, a pergunta da Carla, voltando ao Eneagrama e os seus subtipos. Posso associar os tipos instintivos à dominância na metodologia DISC, DISC? DISC. Olha, eu não conheço o DISC em detalhes para te dar essa resposta.
mas pode ser que tenha uma relação. Só que, até onde eu conheço o DISC, ele tipifica comportamentos. E no Enneagrama isso é um pouquinho diferente, como eu estava falando agora há pouco para a Denise, que existem motivações e os comportamentos são iguais. Então, por exemplo, eu posso comprar um carro enorme, puxa, um Honda, sei lá eu o quê, ou um Audi e tal, e aí você vai me perguntar, por que você comprou isso? Eu posso dizer, eu comprei isso porque eu tenho uma família enorme, não adianta eu comprar um carro pequeno, eu preciso de um carro grande. Né? E eu antes poderia estar dizendo, nossa, olha que metida, comprou um carro enorme, grande, desse tal. E eu, se eu vou perguntar para uma outra pessoa que comprou um carro idêntico, a pessoa vai dizer, olha, eu comprei isso, porque meu pai tem uma concessionária, para mim sai muito mais barato comprar esse carro do que comprar outro. Ou um outro ainda fala, não, o mundo só respeita quem tem carrão. Então eu vou comprar isso porque eu quero ser respeitado. E assim vai, né? Então, no Enneagrama, o que está por trás não é simplesmente o comportamento, mas o que me leva àquele comportamento. E se a gente analisa alguém e quer tipificar essa pessoa através do comportamento, a chance da gente errar é muito grande. Isso porque no Enneagrama é um autodiagnóstico, é diferente do DISC, né? Você vai se identificar e só você para saber qual é a motivação que te leva aquele comportamento, ok? Não sei se te respondi. Legal, Cláudia. Cláudia, a pergunta é do Vicente. Existe algum tipo de metodologia ou curso em que eu possa me certificar de Enneagrama focado para os negócios, ou mesmo no coaching, como você disse? Então, a gente tem na Iluminata duas certificações, na verdade. A gente tem uma certificação em Enneagrama, onde você vai aprender em detalhes os tipos, subtipos, asas. Você vai fazer um trabalho pessoal, então você trabalha muito você mesmo, que é o EPTP, né? Ele vem da linha da Helen Palmer, e esse é uma formação que era dada em dois módulos, vamos dizer assim, um módulo que é vivencial e o outro módulo que é aplicação prática, onde você vai aprender a identificar, ajudar as pessoas a identificar o tipo delas, ok? Então, eles são dois módulos que são dados 2 vezes por ano. A gente teve o último em setembro, vamos ter o próximo, se eu não me engano, em abril. Então, essa é uma possibilidade de formação. A outra formação que hoje na Iluminata a gente tem, que é 1 vez por ano, é o Enya Coach, que como é um pouco disso que a gente viu com os subtipos, perdão, com os centros de inteligência, mas vai olhar um pouco para cada tipo especificamente, como é que um coach tipo 8 lida com as questões, o que é bom fazer com o coach tipo 8, quais caminhos de desenvolvimento. E esse é o curso que está acontecendo agora, e acontece hoje 1 vez por ano, pelo menos por enquanto está assim, teremos só no ano que vem esse curso. Então, essas são as duas formações que a gente tem na Iluminata e que eu posso dizer, além de um workshop inicial, onde você toma um primeiro contato com o Enneagrama e consegue, a partir dali, identificar seu tipo, entender um pouquinho como é que os outros tipos funcionam, porque isso eu já acho que é um tremendo ganho para o coach. Se o coach consegue saber qual é seu tipo, isso pode, às vezes, pegar e enganchar ele em determinadas questões numa sessão, é importante ele se conhecer, é importante também ele já ter uma visão dos vários mapas de mundo, como é que os outros tipos olham o mundo, né? Essas variações que acontecem. Além disso tudo, né, que tem esses duas formações de workshop, nós temos ainda na Iluminata módulos onde se trabalha cada um dos aspectos que envolvem o Enneagrama. Então, a gente tem um que fala sobre as flechas, outro que fala sobre as asas. Então, você pode fazendo também, e se aprofundando no Enneagrama, fazendo módulozinhos que são de 3 dias. E esses nós vamos ter durante todo o ano. Mas é importante que você tenha um primeiro contato através de um workshop, para que você já tenha essa visão geral, ok?
Legal. A próxima pergunta vem da Paula, Cláudia. Existe algum tipo de foco de atenção entre os tipos do Eneagrama que nos ajude a entender do que a pessoa que estamos lidando gosta? Que a pessoa gosta. Isso. Não está muito claro para mim exatamente qual é a Paula, onde você quer chegar. Gosta em que sentido? Me fala um pouquinho mais, por favor. Estamos aguardando a resposta da Paula. Tá. Ela cita que gosta como foco de atenção e de sua preferência. Tá. Eu tô entendendo, Paula. Eu vou responder em cima do que eu estou entendendo. Aí, se não for, você manda a pergunta de novo para a gente de um outro jeito, para ver se eu entendo melhor. Eu estou entendendo assim, no coaching, quando a gente trabalha com alguém, a gente vai focar no que ela busca, né? Então, onde ela está e para onde ela quer ir. E para onde ela quer ir tem a ver com o que ela gosta, o que é bom para ela, o que é importante para ela, quais são os valores dela, né? E a gente, conhecendo o Eneagrama, pode nos ajudar nisso, porque, como eu falei um pouquinho, lembra? Lá nos instintivos, né? Eles buscam, por exemplo, eles têm uma raiva por trás, mas o que eu não falei é que eles buscam autonomia. Então, é importante para o instintivo ser autônomo. Então, ele vai buscar a autonomia das várias formas. Então, dá para perceber um pouco das preferências dele. Mas isso nós estamos falando de personalidade, né? O Eneagrama, ele tipifica a personalidade. A gente não pode dizer uma pessoa é tipo 8. A pessoa tem uma personalidade tipo 8, só que ela é muito mais que isso. E a personalidade, vamos pensar, é como se fosse a casca de um ovo. O miolo é a essência, tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente tem de potencial. E a casquinha é como a gente lida com o mundo, né? Então, não dá para limitar a pessoa a essa casquinha, senão a gente está julgando e colocando ela numa caixa fechada. Então, o Eneagrama ele ajuda um pouco a gente a entender quais são esses gostares no que diz respeito à personalidade. É lógico que no Eneagrama a gente também trabalha em essência qual é a busca. Então, tem uma busca que é a busca da personalidade e tem uma busca que é a busca da essência, né? Se aproximar daquilo que tem de mais precioso. O Eneagrama é como se cada um dos tipos tivesse uma joia preciosa, como se as virtudes divinas fossem divididas em pedacinhos, grosseiramente falando. E cada um dos tipos herdou um pedaço dessa virtude. E essa virtude é a busca real da pessoa na sua vida. E ela tem um verniz, que é essa personalidade, como ela atua no mundo, e ela tem as buscas da personalidade, as reações da personalidade. Se eu conheço tudo isso, fica mais fácil ajudar o cliente nos próximos passos. É lógico que o cliente só vai dar o passo que ele quiser dar, na hora que ele quiser dar, do jeito que ele quiser dar. Não adianta eu querer evoluir meu cliente. Ele que tem que querer dar o passo que for possível no momento que ele tiver. Tá bom? Não sei se respondi a sua pergunta. A pergunta é do Roberto, Clau. Você diria que o estudo do Eneagrama é uma ferramenta para alcançar a maestria para o coach? Eu acredito que ele é uma das ferramentas. Eu não acredito muito que tem só um caminho, sabe? Eu acho que a gente pode achar vários caminhos, mas ele tem se mostrado um caminho muito legal, um caminho que é rápido, é uma ferramenta que você pode rapidamente já ter mais elementos. As pessoas, quando tomam os coaches, eu posso falar para os meus clientes, quando eles tomam contato, qual é o tipo do Eneagrama deles, esse primeiro contato já amplia, né, dá aquele awareness que eu falei no slide lá, né, aquela ampliação de consciência muito grande. E quando eu ajudo o meu cliente a dar esse passo, né, eu tenho, por exemplo, uma cliente que já terminou o processo, que ela saía das empresas sempre brigada, sempre. E ela dizia, eu sou perseguida.
em todos os lugares que eu vou, eu sou perseguida, não sei o que acontece, eu sou perseguida desde quando eu era pequena, que eu fazia balé na escolinha do bairro. E o nível de consciência dela para esse assunto era muito pequeno. Aí, a hora que a gente entende um pouquinho, no caso dela, era no tipo 8, né? Era um tipo instintivo, fazia e depois olhava o que tinha feito, que ia meio que acionando, meio sem ter muita análise, sem muito planejamento. A hora que ela começa a pedir feedback, ela foi atrás de vários ex-chefes dela e mandou um e-mail pedindo. Ela falou que estava fazendo um trabalho de coaching e que ela queria, para se desenvolver, saber o que ele tinha para cooperar com ela no seu desenvolvimento pessoal. E aí foi incrível, porque o que ela teve de retorno de coisas que ela falava, caramba, eu não sabia que eu tinha esse efeito nas pessoas. O que eu falava causava essa dor, esse movimento, porque muitos elogiavam muito o trabalho dela, e neste caso aí, dessa minha cliente, que diziam o seguinte, olha, mas você precisa trabalhar os relacionamentos, você atropela as pessoas. E ela não tinha consciência nenhuma disso. Então, a hora que eu uso uma ferramenta como essa, que traz consciência, aí eu estou dizendo do Enneagrama, dos outros, que trazem consciência, eu estou melhorando o meu trabalho como coach. E o meu cliente sente os efeitos disso, ele dá saltos quânticos, diz respeito a se conhecer mais. Ok? Cláudia, como a gente já está em 1h30 de treinamento, eu vou para a última pergunta aqui, depois a gente caminha para o encerramento, tá? Tá bom. A pergunta é do Celso. Quais serão os próximos congressos e como participar deles? Celso, é o seguinte, os webinários, normalmente a gente manda convite para as pessoas que estão cadastradas no nosso banco de dados. O fato de você participar desse webinar já te coloca no nosso banco de dados, então você vai receber convites, né, através de e-mail, né, newsletters, onde você vai poder, com esse convite, clicando, participar, como você fez dessa vez. Tá? Eu não estou aqui com a agenda, eu não sei, Pedro, se você já tem alguns webinars previstos, Pedro. Eu sei que a gente tem... Vão ficar disponíveis no site. Vão ficar todos disponíveis no site, provavelmente nas próximas semanas, Cláudia. Então, a gente tem também o site, onde você pode consultar, mas uma vez que você está no nosso banco de dados, assim que você for incluído, você começa a receber já os nossos eventos através de e-mail, tá bom? Bom, é isso, essa foi a última pergunta. Pessoal, foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje e passar um pouquinho do que a gente viu lá no Congresso, do que a gente apresentou lá no Congresso. Espero que tenha valido a pena para vocês. Na sequência aí tem o meu e-mail, para que vocês, se quiserem perguntar alguma coisa, que for, qualquer coisa, vocês podem me acessar através desse e-mail. Será um prazer enorme responder e atender vocês, tá bom? Uma boa noite, que a gente se veja em breve, que a gente se fale em breve. E até mais, Pedro. Muito obrigada. Obrigado a você, Cláudia. Pessoal, da minha parte agradeço também. Espero encontrar vocês sempre nos webinários aqui, com os diversos temas da qual a Iluminata domina. E é sempre muito valioso poder contar com tanto conhecimento dos trainers da Iluminata. Peço um último favor para vocês, que assim que vocês fecharem esse software, vai aparecer na tela de vocês uma breve pesquisa sobre como foi esse webinar. Respondendo essa pesquisa, você ajuda a gente a aprimorar cada vez mais nossos encontros aqui, ok? Então, mais uma vez agradeço, espero encontrar vocês numa próxima. Uma boa noite para todos. Grande abraço.